Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Texto para nossa meditação é o capítulo todo do Evangelho de Mateus. Capítulo de número 2, do verso 21 até o verso de número 23. Mateus, capítulo 2, verso 1, até o verso de número 23, diz assim a passagem. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao Teu santo nome nesta noite, rendemos graças a Ti por este momento em que agora nós vamos meditar na Sua palavra. Sabemos, ó Deus,
que diante de nós está um tesouro de valor inestimável. Sabemos que neste momento, se houver fidelidade na exposição, é o seu Filho amado quem vai falar conosco. Portanto, nós oramos para que o Senhor nos conduza à atenção à palavra na qual nós vamos meditar. E assim, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa, através da compreensão e do entendimento do texto, impactar o nosso coração e assim transformar as nossas vidas. Que este seja, de fato, para nós, um momento de júbilo, de edificação, mas que seja também, ó Deus, um momento de confronto, de quebrantamento, de arrependimento. Que diante da palavra do Senhor, o Senhor nos conduza, portanto, à fé em seu Filho amado, Cristo Jesus. É o que te pedimos. Amém. Irmãos, nós estamos meditando no livro do Evangelho de Mateus, e como mencionamos na última semana, Mateus é um livro que tem como fundamento do registro que o evangelista faz o próprio texto do Antigo Testamento. De modo geral, o que a gente percebe à medida que a gente estuda a passagem é que Mateus ele tem o objetivo de mostrar que Cristo Jesus é o cumprimento de todo o texto do Antigo Testamento e de que as profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias, elas se cumpriram, portanto, em Jesus. Essa passagem que nós lemos, ela não é diferente. O que o texto vai nos mostrar aqui, à luz tanto do relato que o evangelista faz, tendo como argumento o próprio texto do Antigo Testamento, é que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Ele é a luz do mundo e é aquele, por meio da luz, atrairia as nações ao seu serviço e à adoração da sua própria pessoa. Jesus, como sendo a luz do mundo, como sendo aquele que havia sido prometido desde o Antigo Testamento, está agora presente no texto que nós lemos, e o que o autor, o evangelista, vai nos mostrar nessa passagem é que ele é, portanto, o cumprimento de todas aquelas profecias. O que é muito interessante é que Mateus ele mostra aqui para nós o relato do nascimento de Jesus, a sua condição extraordinária, o cumprimento do texto das Escrituras, e ele vai iniciar aqui também o relato da oposição e da resistência que Jesus ele sofreria ao longo do seu ministério. A oposição que nós vamos perceber no texto que nós lemos, ela é de fato acentuada, ela é uma oposição terrível, mas ela é uma espécie de anúncio daquilo que tanto Jesus como seus discípulos e até a própria igreja enfrentaria no decorrer da história, no decorrer do ministério de Jesus e no decorrer da era cristã, das eras, onde o evangelho foi propagado e foi recebido pelas pessoas. Mesmo diante de muita oposição, o que o texto de Mateus vai nos mostrar é que Deus ele age de uma forma graciosa, preservando assim a própria pessoa de Jesus e sua família de toda essa oposição, mas ele preserva, sobretudo, os seus planos, o seu propósito redentivo de salvar os homens de seus pecados. Jesus, ele é, portanto, preservado à luz do texto que nós vimos, não apenas, e aí, claro, nós poderíamos olhar para o texto do Antigo Testamento e ver como que Deus, ao longo da história, preservou a semente da mulher, da onde viria o Messias, mas agora nós vemos o próprio Deus preservando não apenas Cristo, mas também sua família no momento do seu nascimento, por conta da oposição de Herodes e do Império Romano. Deus age, portanto, de maneira graciosa, e ao longo da passagem nós vamos poder perceber a graça de Deus e o seu cuidado providencial, que assiste não apenas a família de Jesus, como o próprio Cristo no momento do seu nascimento, mas um cuidado providencial que atinge
toda a igreja, que atinge os cristãos de modo geral, que atinge aqueles que são um alvo da graça de Deus e do propósito redentivo do Senhor. O texto ele começa a explicar ou explanar esse cuidado providencial de Deus ao seu povo e ao próprio Messias, a partir dos primeiros versículos dessa passagem, onde nós podemos perceber de maneira muito clara uma intervenção direta de Deus, preservando assim a Jesus e sua família e, sobretudo, o seu plano de salvar os homens dos seus pecados. O texto ele inicia, portanto, com o relato de uma história que nós conhecemos com muita propriedade. O relato do nascimento de Jesus, a história do nascimento de Jesus, ao longo das eras, embora tenha sido alvo de muita especulação, tem sido alvo também das artes. Provavelmente você já viu esta passagem que nós lemos aqui sendo encenada, sendo interpretada de alguma maneira. Talvez você mesmo tenha interpretado na sua vida aí, principalmente se você cresceu na igreja, o relato da história do nascimento de Jesus. Talvez na escola, ou principalmente na época do Natal, nós sempre vemos aí uma referência ao anúncio do nascimento de Jesus, bem como a narrativa da visita dos magos a Cristo. Nós vemos isso nas peças de teatro, nós vemos isso nos quadros pintados, nós vemos isso na representação pelos presépios. Essa, portanto, é uma história que para nós não é desconhecida. Muito embora o princípio e a ênfase do texto, talvez pela familiaridade que a gente tenha com a história em si, passe despercebido por nós. De uma forma muito semelhante ao texto que nós estudamos na semana passada, que fala a respeito do anúncio da gravidez de Maria, bem como a própria genealogia de Jesus, um texto também muito conhecido, a passagem do capítulo 2, é uma passagem que, com certeza, pode nos surpreender muito. É uma passagem que, com certeza, pode nos impactar de uma maneira extremamente profunda, à medida que nós compreendemos aquilo que o texto se propõe a nos ensinar, aquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra para a edificação da igreja. O texto, então, ele começa contando aqui o momento em que alguns magos que haviam vindo do Oriente chegam até Jerusalém, e eles ali, na perspectiva de encontrar o recém-nascido, rei dos judeus, como eles mesmos declaram nos primeiros versículos dessa passagem, eles então chegam em Jerusalém, questionando a respeito do local onde o menino, onde o recém-nascido estivesse. Essa pergunta que os magos fazem aqui nesse texto é uma pergunta que, logo num primeiro momento, ela causa um grande alvoroço. Você pode perceber isso de uma maneira muito clara. Os primeiros versículos, agora o versículo de número 3, diz que Herodes, quando toma notícia da presença dos magos e do questionamento deles a respeito do recém-nascido rei dos judeus, o texto vai dizer que Herodes, então, se alarma. É claro, irmãos, que o alarme e o espanto de Herodes diante da pergunta dos magos tinha um fundamento numa perspectiva equivocada a respeito do exercício do ministério do Messias. Até mencionamos isso na semana passada, mostrando que não apenas Herodes, mas até mesmo os judeus, tinham uma perspectiva política a respeito do reinado do Messias. Ele acreditava que o Messias viria, de alguma forma, para colocar Israel mais uma vez no poder como uma nação regente. E embora Herodes fosse judeu, alguns judeus questionavam, inclusive, a sua naturalidade, mas Herodes era um judeu que estava a serviço do Império de Roma. Portanto, ele tinha, obviamente, benefícios que o Império Romano lhe havia dado e, obviamente, muito poder. A semelhança dos fariseus,
dos escribas, que tinham ali suas funções dentro da religião judaica e também privilégios e poder, inclusive sobre os seus seguidores. Esses, temendo perder a autoridade e o poder e influência a partir da chegada do Messias, esses, então, segundo o próprio texto das Escrituras, eles se alarmam, eles se espantam, porque, obviamente, eles não pretendem, ainda que para ceder o lugar ao rei dos judeus, ao Messias esperado, abrir mão do seu poder e da sua autoridade. O que o texto vai nos mostrar nesse momento é que não apenas Herodes ele se alarma diante do anúncio dos magos, mas também toda a Jerusalém. Alguns comentaristas dizem que Herodes se alarma pelo medo do problema político que a vinda do Messias poderia lhe causar. Mas os cidadãos de Jerusalém provavelmente se alarmam pelo medo da reação de Herodes ao anúncio da chegada do Messias. Herodes, o texto da história, vai mostrar que era um homem muito cruel e era um homem terrível. O relato que nós vamos ver à frente deixa isso para nós de uma maneira muito clara. Diante, portanto, do espanto de Herodes, os próprios habitantes de Jerusalém temem a reação de seu governante. Mas perceba aqui que em toda essa sessão, o foco está na motivação dos magos em irem até Jerusalém para que ali encontrassem o recém-nascido rei dos judeus. E a afirmação deles, como um fundamento para a sua viagem e a sua peregrinação até Jerusalém, é o propósito que eles tinham de adorar ao rei dos judeus, de adorar ao menino recém-nascido. O que chama muito a nossa atenção é porque esses magos, eles não são judeus, eles são gentios. E alguns comentaristas dizem que provavelmente eles vêm da região da Babilônia. O texto nos mostra, então, que homens gentios, eles agora, por conta de uma certa medida de conhecimento a respeito das profecias do Antigo Testamento, e diante de uma revelação extraordinária que se manifesta naquela estrela que eles veem brilhar, eles se dirigem, então, até Jerusalém com um propósito não especulativo, não porque eles querem receber algum benefício por parte do rei dos judeus, mas porque eles querem adorar. Eles pretendem adorar ao rei dos judeus. Isso fica muito claro para a gente na declaração que esses homens fazem a respeito da sua motivação em estarem naquele lugar procurando o recém-nascido rei dos judeus. Nesse momento, nós podemos ver aqui um contraste muito grande entre Herodes e não apenas Herodes, mas aqueles que ele chama para especular a respeito do local do nascimento do Messias, que, segundo o texto aqui, eram os sacerdotes e os escribas, uma referência aos fariseus e uma referência aqui aos saduceus, que eram os líderes religiosos do povo judeu que tinham conhecimento das Escrituras. Esses homens, inclusive diante da pergunta de Herodes, eles mostram uma certa apatia diante da perspectiva do nascimento do rei dos judeus. Mas perceba que aqueles homens que não tinham acesso às Escrituras, que eram gentios, eles não são apáticos ao nascimento do menino, mas eles têm um interesse e um desejo de adorar ao rei dos judeus. Herodes, então, segundo o texto, de uma maneira muito aterrorizado, ele vai buscar o máximo de informações possível para descobrir onde o menino, ou o Messias, deveria nascer. E, segundo o texto bíblico, ele reúne, então, sacerdotes e escribas para que esses lhe informassem a respeito do local onde o menino iria nascer. O texto nos mostra que os sacerdotes e escribas, eles mencionam aqui o texto de Miqueias, no capítulo de número 5, versículo 2,
o texto que aponta para o local do nascimento do menino. Versículo 6, sendo essa citação do texto de Miqueias, diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, ou o guia que há de apacentar a meu povo Israel. O texto de Miqueias, então, ele vai testificar a respeito da palavra dos magos, e depois, então, da especulação de Herodes e da investigação de Herodes a respeito do local onde o menino deveria nascer, o texto das Escrituras vai nos mostrar que ele, então, haveria de enviar esses magos até o local de nascimento do Messias. E o texto vai descrever aqui que ele tinha um propósito, obviamente, terrível em descobrir o local onde o Messias havia nascido. Mas, como disse, há aqui contrastes que o texto nos apresenta de uma maneira muito interessante e que mostram para nós a loucura da reação, não apenas de Herodes, mas dos sacerdotes e dos escribas diante do anúncio do nascimento do Messias. O primeiro contraste que nós percebemos aqui é justamente entre os falsos pastores de Israel. Aqueles aqui que são apresentados como escribas e sacerdotes eram aqueles que tinham a responsabilidade de pastorear o povo de Deus, mas que, embora pudessem até dar informações corretas, não apacentavam, não lideravam o povo de Deus. Ao passo que, segundo o próprio texto de Miqueias, Jesus ele é o verdadeiro pastor, que ele veio para apacentar, ou seja, para conduzir, para liderar, para cuidar, para pastorear o seu povo, mostrando um contraste entre aquilo que Jesus faria, de fato, e aquilo que, tendo responsabilidade de fazer, não faziam, que é o caso dos fariseus e dos sacerdotes no período do Novo Testamento. Fariseus, sacerdotes ou sacerdotes e escribas. O segundo contraste, ele está presente na maneira com que Herodes, como governante, liderava o seu povo e na maneira com que o próprio Jesus, como Messias, lideraria o seu povo. Herodes era um homem que imprimia medo sobre as pessoas, era um homem que oprimia aos seus cidadãos, aquelas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, e, portanto, governava de maneira injusta e até mesmo cruel. Mas o texto vai nos mostrar que, de uma maneira muito diferente, o governo que o Messias realizaria excederia em muito o governo de Herodes. Obviamente que não em crueldade ou maldade, mas em benevolência e em justiça. Como nós temos visto, o texto de Mateus, em muitos momentos, ele cita o livro do profeta Isaías. E se nós olharmos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, nós vamos ver que naquele capítulo o profeta descreve como o Messias ele governaria o seu povo, demonstrando ali o caráter daquele que Deus havia preparado para governar e para dirigir o seu povo. Naquele texto, capítulo 11 do livro do profeta Isaías, nós vemos então algumas descrições a respeito do caráter e da justiça com que o Messias governaria o seu povo. Dentre eles, o texto menciona: ele é vestido de autoridade pelo Espírito Santo, ele é perfeito em sua mente, sabedoria e entendimento, ele é perfeito em suas ações, ele é perfeito em seu coração, ele executa suas decisões com justiça, seu instrumento de juízo será a sua palavra, suas principais características são justiça e fidelidade. Aquele, portanto, que viria para governar o povo de Deus, governaria de uma forma com que nenhum outro governante da nação governou em toda a narrativa da história bíblica. Nem mesmo os melhores reis de Israel, aqueles homens que o texto das Escrituras diz que eram homens íntegros, segundo o coração de Deus, governaram como o Messias governaria.
e principalmente num contexto onde nós vemos aqui o Império Romano regendo as nações, e principalmente aqui o próprio povo de Deus, nós vemos que há um contraste gritante entre a maneira com que Jesus, o Messias, governaria o seu povo e a maneira com que Herodes e o Império Romano governava o povo de Judá e a nação de Israel. Tendo sido enviados, portanto, à presença do Messias, de acordo aqui com o texto, a passagem nos mostra que aqueles magos, no momento em que eles chegam no local onde o Messias se encontrava, a passagem descreve aqui a reação deles no momento em que eles se deparam com o recém-nascido. E o texto vai nos dizer que eles se prostraram, eles se alegraram, eles adoraram ao recém-nascido rei dos judeus. E como uma forma de prestar louvor e de reconhecer a autoridade daquele menino recém-nascido que foi posto numa manjedoura, eles vão presentear a Jesus com elementos que apontam para a sua divindade e para a sua missão. O texto nos diz que eles desembrulham o seu tesouro e eles presenteiam o menino então com ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes, eles fazem uma referência aos 3 ofícios de Jesus. Quando o texto fala do ouro, o texto faz uma referência a Cristo, ou Messias, como o rei, aponta para a realeza de Jesus. Quando fala do incenso, aponta para o ofício sacerdotal de Jesus. E quando fala da mirra, aponta para o ofício profético de Jesus. Em Cristo, então, se cumprem os ofícios estabelecidos por Deus no Antigo Testamento. Ele é o rei perfeito que governa com justiça, ele é o sacerdote perfeito que oferece um sacrifício eficaz e cabal, satisfazendo a justiça e as exigências de Deus, e ele é aquele que, de maneira plena e perfeita, intercede por nós ainda hoje, assentado à destra de Deus Pai. O que esse texto nos mostra, então, é que esses homens, eles se aproximam de Jesus, eles adoram a Jesus, porque eles sabem quem Ele é. Eles sabem que não é apenas um menino, não é apenas uma criança, mas eles sabem que aquele que nasceu de uma maneira humilde e até mesmo humilhante, ele é o rei dos judeus, ele é o Messias, ele é aquele que vai governar e dirigir o seu povo com justiça, ele é aquele que oferece um sacrifício cabal, capaz de perdoar os homens dos seus pecados, e ele é aquele que ainda hoje intercede pelos seus, assentado à destra de Deus, de uma maneira perfeita. Eles sabem quem Jesus é, e por isso a disposição do coração deles é de adorar ao recém-nascido, porque eles sabem que ele é o rei dos judeus. O versículo de número 12, ele nos mostra aqui a intervenção de Deus, um primeiro momento onde o texto nos mostra essa intervenção direta, onde através, provavelmente, de um sonho, à semelhança dos outros relatos que nós encontramos ainda nesse texto e também no capítulo de número 1, esses homens são direcionados por Deus a desviarem o seu caminho, porque Herodes pretendia matar o recém-nascido. Nós poderíamos, irmãos, fazer algumas aplicações a respeito dessa parte do texto no final do sermão, no final da exposição do capítulo como um todo, mas eu acredito que há algumas observações e aplicações que são extremamente pertinentes para nós desde já. E a primeira delas, irmãos, é que o nascimento de Jesus, ele foi um evento que ainda hoje nos chama à adoração. A semelhança daquilo que os magos fizeram no período em que eles viram a estrela no Oriente e foram em direção a Jerusalém com o intuito de adorar ao recém-nascido, ao rei dos judeus, o texto nos mostra de uma maneira implícita que esse nascimento ele deve também provocar o nosso coração a adorar a Deus. O propósito do texto, o propósito do nascimento de Jesus, obviamente que pensando
na sua missão é redimir os homens, mas Cristo Jesus nasceu e ele deve, portanto, ser adorado. Ele é o Rei dos judeus, ele é o Messias, ele é o nosso Salvador. E porque ele é o nosso Salvador, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o próprio Deus, nós devemos, portanto, adorá-lo. Diante, então, do relato do nascimento de Jesus, nós devemos, irmãos, ser muito mais impelidos à adoração a Deus e a Ele mesmo como Deus e como nosso Salvador, do que aquela perspectiva que normalmente nós vivenciamos no final do ano. As pessoas, no final do ano, elas ficam reflexivas, elas pensam sobre as coisas que elas querem mudar na vida, elas pensam em fazer bem ao próximo, elas fazem propósitos, elas refletem a respeito do seu relacionamento familiar. Tudo isso é muito bom, mas o nascimento de Jesus, ele deve imprimir em nós muito mais do que autoavaliação, partindo apenas de princípios de relacionamento interpessoal. Mas ele deve produzir, e ele produz em nós, e deve nos conduzir a adorar a Jesus. Portanto, nós devemos parar, irmãos, de tratar a história do nascimento de Jesus apenas como história para criança, para entreter criança, ou para alegrar os nossos finais de ano com festividades que às vezes levam o nosso coração para muito longe do real propósito da narrativa do Messias, que é a adoração. Jesus nasceu e nós devemos adorá-lo. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer nesse momento é que é muito, para mim, impactante ver que esses homens, eles tendo um conhecimento a respeito de quem era o Messias, eles se dirigem a ele não com o intuito de obterem favores da parte do Messias, talvez de obter um lugar especial no seu reino, como os próprios discípulos pedem a Jesus no momento em que estavam com ele, dizendo a ele assim, deixa eu sentar do seu lado direito e o outro sentar do seu lado esquerdo. Esses homens, inclusive, eles não procedem como centenas e milhares de pessoas que se aproximaram de Jesus apenas com o intuito de receberem algum tipo de benefício ou de satisfazerem a sua própria curiosidade. Mas o texto nos mostra que a nossa aproximação do Salvador deve ser uma aproximação que visa a adoração. Se nós, portanto, nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de Jesus, tendo como propósito e objetivo do nosso coração a obtenção de qualquer favor, nós estamos fadados à frustração. Nós estamos fadados ao desespero, porque aquilo que devemos fazer ao nos aproximarmos do Senhor é adorá-lo. Essa deve ser a nossa motivação. É claro, irmãos, que nós podemos nos achegar a Cristo buscando dele o seu perdão pelos pecados que nós cometemos. Mas aqui eu faço uma referência àquilo que, infelizmente, tem tomado um espaço enorme no contexto religioso brasileiro, que é a teologia da prosperidade. As pessoas, elas não vão até Cristo porque elas querem a salvação dos seus pecados, mas elas vão até Cristo porque elas querem as suas contas quitadas. E se essa for a intenção do nosso coração, nós seremos frustrados ou até mesmo rejeitados. A nossa intenção, portanto, quando nós nos aproximamos do Senhor, deve ser de adorá-lo, deve ser de cultuá-lo. O que eu entendo que o texto também nos mostra é que esse convite à adoração que o próprio nascimento de Jesus nos faz é um convite que é feito a todos os homens. E, nesse sentido, o texto nos mostra que Israel não tinha mais um lugar de preeminência no contexto do nascimento de Jesus. Mas todos os homens, de todas as nações, estão sendo chamados, a partir do nascimento de Jesus, à adoração. Todos os homens
de todas as raças são chamados a fazerem parte desse povo da aliança, chamados a adorarem não apenas o rei dos judeus, mas o rei de toda a criação. Nós somos chamados, portanto, a servir a Deus, e não apenas judeus, mas todos os homens que têm agora ouvido a mensagem do nascimento de Jesus. Creio, irmãos, também que, como uma aplicação pertinente, é que o texto nos chama à fé. Somos chamados a adorar, somos chamados a adorar e não a obter ou buscar favores financeiros, materiais. Somos chamados à adoração porque agora o povo de Deus não é apenas o povo judeu, mas todo aquele que crê em Cristo Jesus. E nós somos chamados, obviamente, à fé nesse Senhor e nesse Messias. Talvez Herodes não tenha, de fato, crido em Jesus como rei dos judeus. Talvez ele temesse simplesmente a especulação e o problema que isso pudesse causar a ele, politicamente falando. Mas talvez os sacerdotes e os escribas que o texto narram tenham desacreditado. Ou pior, talvez tivessem crido, mas rejeitado com medo de perderem os seus postos de liderança e a sua autoridade religiosa. Talvez você leia um texto desse e você fique até impactado à medida que você ouve a exposição, mas talvez você ainda tenha alguma dúvida, mas o que o texto nos mostra é que, a partir do fundamento da própria palavra de Deus e da evidência da própria palavra de Deus, nós devemos crer em Jesus. Nós devemos crer no Senhor Jesus, nós devemos crer nele, devemos crer que ele é Deus, porque a Bíblia assim o diz. Nós não precisamos, irmãos, de evidências externas, e ainda que essas evidências elas possam colaborar de alguma forma para a nossa fé, o fundamento da nossa fé não são as evidências externas, mas a própria palavra de Deus. Perceba que Mateus, em argumentar a respeito da divindade de Jesus, ele cita a própria Bíblia. Portanto, se nós queremos e desejamos aumentar a nossa fé, se nós queremos a nossa fé fortalecida, nós precisamos fazer isso a partir do texto das Escrituras Sagradas. Por que eu devo crer, portanto, em tudo isso? Porque a Bíblia assim o diz. Se nós não nos darmos por satisfeito com o argumento das Escrituras, nada, irmãos, vai nos satisfazer. Nada. As maiores evidências arqueológicas, científicas, históricas, não serão capazes de nos convencer acerca daquilo que a palavra nos ensina. Nós devemos crer, porque a Bíblia nos diz para crermos. Um segundo momento, então, irmãos, caminhando para o segundo ponto do texto, nós podemos ver aqui que essa mensagem do nascimento de Jesus causou oposição e, obviamente, causou hostilidade. E quando nós iniciamos o texto, a leitura dessa segunda parte, que é versículo 13 até o versículo 18, o foco dessa passagem está aqui na reação de Herodes ao momento em que ele se percebe enganado pelos magos. E aí, então, ele decreta ou determina que todos os meninos de 2 anos para baixo, nascidos em Belém e nos arredores de Belém, fossem mortos. O texto vai nos mostrar aqui, então, a hostilidade de Herodes e a oposição de Herodes ao próprio Deus e ao Messias. Herodes era, como eu disse, um homem muito terrível. A história afirma que César Augusto, imperador de Roma, no período onde Herodes exerceu o seu governo, disse que era melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, porque Herodes havia matado sua mulher e pelo menos 2 de seus filhos, além de sentenciar à morte inúmeros outros judeus. Herodes era um homem terrível, e a história narra isso, essa sua
depravação, e algumas pessoas dizem, inclusive, que Herodes era como que um homem louco, tamanhas as suas obsessões e a sua revolta e também a sua crueldade e a sua maldade. O texto vai nos mostrar, então, que, agindo, obviamente, de acordo com essa sua crueldade e agindo de acordo com o seu caráter, o texto nos diz que Herodes, pretendendo, então, matar aquele menino, se nós olharmos anteriormente, ele vai enviar, então, os magos com o intuito de que esses anunciassem a ele onde o menino tinha nascido. E a passagem vai nos dizer que esses homens, então, não voltam até Herodes, porque haviam sido alertados por Deus, e Herodes, então, se sentindo enganado, se revolta e, então, determina essa ordem, que, obviamente, é extremamente terrível. O texto, antes, inclusive, de narrar aqui o relato da ordem de Herodes, nos diz que, da mesma forma com que Deus havia agido de maneira soberana, intervindo no momento em que os magos retornariam a Jerusalém, Deus assim age mais uma vez de forma a intervir na permanência de José e Maria em Belém e região. O texto vai nos dizer, então, que Deus determina que José, Maria e Jesus fossem, então, até o Egito. O que o texto das Escrituras vai nos mostrar é que, mais uma vez, o propósito dessa ida até o Egito era de testificar ou de cumprir o texto das Escrituras. O versículo de número 15, agora uma citação do texto de Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, nos diz que a ida de Jesus para o Egito junto com seus pais tinha um propósito de cumprir o texto das Escrituras que afirmava: do Egito chamei o meu filho. Nós podemos entender, irmãos, obviamente, a referência daquilo que o texto anuncia, quando nós olhamos para o texto de Oséias e entendemos o seu contexto. O texto de Oséias, ele é aqui uma referência ao Êxodo. E naquela passagem onde menciona o retorno de Israel do Egito, onde Deus estava chamando Israel do Egito. Segundo o texto de Mateus, o texto que nós estamos lendo aqui, o retorno de Israel do cativeiro egípcio, ele se cumpre em Jesus. Alguns teólogos vão dizer, inclusive, que Israel, no Antigo Testamento, era uma espécie de tipo de Cristo e que Jesus, portanto, na sua pessoa, é o antitipo, ou seja, é a realidade daquilo que as sombras apontavam e anunciavam. Dessa forma, quando nós entendemos o anúncio do texto de Mateus, à luz do contexto da passagem em Oséias, nós podemos perceber que, mesmo que hajam ameaças e até sentença de morte contra o povo de Deus, a passagem nos diz que ainda assim há esperança, tendo em vista que o Senhor, no Antigo Testamento, ele livra o seu povo do cativeiro, ele livra o povo do cativeiro egípcio. O texto, então, ainda que prestes a narrar o anúncio da morte dos meninos em Belém, ele traz aqui para nós uma esperança. Nesse sentido, o texto mostra o amor de Deus a Jesus, preservando, assim, a sua vida e preservando, assim, a sua própria obra redentiva. Nesse sentido, nós podemos ver um amor de Deus também pelos seus próprios propósitos e pelo povo que ele almeja salvar por meio de Jesus. Agora, então, no verso de número 16, o texto narra essa reação negativa de Herodes ao anúncio ou ao momento em que ele percebe que ele havia sido enganado pelos magos. O texto nos diz que, então, ele vai determinar que os meninos com menos de 2 anos de idade ou de 2 anos para baixo fossem mortos, para que assim não houvesse risco de que ele tivesse algum tipo de problema político. Algumas pessoas, inclusive, vão fazer uma conexão dessa passagem
com o texto bíblico que narra, por exemplo, o contexto e a situação do próprio nascimento de Moisés, o que mais uma vez aponta para nós que toda aquela situação da qual a nação de Israel vivenciou naquele contexto de cativeiro egípcio, ele agora se cumpre aqui na própria pessoa de Jesus. Mais uma vez, o texto nos diz que, até mesmo como um propósito de cumprir as Escrituras, a ordem de Herodes, ele cumpre aqui um texto ou uma profecia que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso de número 15, onde o texto diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Esse texto, no texto de Jeremias, é uma referência, irmãos, ao cativeiro babilônico. Os homens que seriam levados cativos agora, não mais cativos pelo Egito, mas agora cativos pelo Império Babilônico. O texto faz aqui uma referência a Raquel como aquela de quem os judeus ou o povo de Israel descendia. Portanto, a tristeza de Raquel nessa passagem é porque já não haveria mais nação, porque os seus descendentes, eles estão sendo levados cativos. Quando nós olhamos para o cumprimento do texto de Jeremias, na matança dos meninos em Belém, determinado por Herodes, o pranto não é porque a sua descendência ou os meninos seriam levados cativos, mas é porque eles seriam mortos e já não haveria mais descendentes. E aí nós podemos perceber aqui que o texto, mais uma vez, testifica a respeito das profecias do Antigo Testamento se concretizando e alcançando a sua plenitude na pessoa de Jesus. Há algumas aplicações também, irmãos, creio que extremamente pertinentes diante dessa passagem. São duas, na verdade, que eu gostaria de afirmar aqui com os irmãos. A primeira é que o texto ele nos mostra que o nascimento do rei dos judeus, ou o nascimento de Jesus, embora num primeiro momento tenha produzido júbilo no coração daqueles que se dispõem a encontrá-lo para adorá-lo, o texto nos mostra que o nascimento também do Messias, ele causa não apenas júbilo, mas causa perturbação e causa oposição. Irmãos, nós podemos ver como que ao longo dos séculos não há e não houve religião tão perseguida quanto o cristianismo. Se nós buscarmos notícias a respeito dos cristãos que estão em países do Oriente Médio, de cristãos que estão inseridos em países que fazem uma oposição direta ao cristianismo, nós vamos ver, por incrível que pareça, e por mais que isso nos cause espanto, que não houve momento da história em que cristãos foram mortos da maneira com que tem sido ainda hoje, ou no tempo e no contexto em que nós estamos vivendo. Portanto, o nascimento de Jesus, embora ele cause júbilo e desperte o coração do povo de Deus para a adoração, ele é um nascimento e um acontecimento que também produz hostilidade e produz oposição. Quando nós olhamos, irmãos, para o contexto social e religioso, na verdade o contexto religioso no qual nós estamos inseridos, talvez você diga assim, bom, mas no Brasil a gente não sofre oposição como em países do Oriente Médio. De fato, ainda não sofremos oposição física ao ponto de sermos sentenciados à morte, mas os nossos valores, eles são combatidos. Os nossos princípios, eles são combatidos. No Brasil, os cristãos ainda não estão morrendo. Talvez no futuro passem a morrer, mas talvez nunca antes nós tenhamos vivido uma hostilidade tão grande aos nossos princípios e aos nossos valores como nós temos vivido hoje. Portanto, uma segunda aplicação decorrente dessa é que, se nós de fato nos dispusermos a abraçar a fé cristã e a adorarmos ao Senhor, nós temos que ter a
consciência de que nós sofreremos oposição. Talvez não fisicamente, talvez a gente não seja agredido na rua, talvez a gente não seja morto a mando do Estado, como a gente viu aqui Herodes fazendo com os judeus naquele contexto, ou como os governantes da Índia ainda fazem hoje. Há poucos dias recebi de um colega que é missionário na Índia uma mensagem de um texto que uma pessoa, um indiano, enviou para um amigo seu que é missionário na Índia. E o texto dizia assim: o meu propósito é acabar com os cristãos na Índia. Essa pessoa descobriu que aquele indivíduo era um missionário, então começou a se opor de maneira efetiva contra aquele indivíduo, dizendo que dos seus primeiros passos seria denunciá-lo ao governo para que, no mínimo, ele fosse deportado. Então, talvez ainda não, e de fato ainda não vivemos oposição nesse sentido. Talvez não sejamos mortos, talvez a gente não apanhe na rua, talvez a gente não seja posto para fora de casa, embora isso aconteça sim no contexto em que nós vivemos, no contexto religioso no qual nós vivemos, mas não nos enganemos, irmãos. Embora não sejamos mortos, se abraçarmos a fé cristã e, de fato, os princípios e valores do reino de Deus, nós seremos ridicularizados. Se nós defendermos publicamente os nossos princípios, nós seremos hostilizados. Se defendermos publicamente os nossos valores, nós seremos ridicularizados. Então, não nos enganemos. A mensagem de Cristo, ela produz júbilo, mas ela também produz hostilidade e oposição. A palavra aqui, ela vai de encontro com a própria palavra de Jesus. Se me odiaram, vão odiar vocês também. Não espere ser amado se você se decidir por Cristo. E aí, então, o texto vai concluir no verso 19 até o verso de número 23, onde nós podemos perceber que há uma referência nesse texto, de uma maneira mais direta, a respeito da intervenção divina com o propósito de preservar o seu plano de salvar os homens dos seus pecados. O versículo 19, no texto que nós lemos, ele vai dizer que, num primeiro momento, o Senhor vai chamar, então, José do Egito, porque Herodes havia morrido. Agora, no verso 22, o texto diz: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, onde foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mais uma vez, e nessa passagem é a quinta vez desde o início do capítulo de número 1, onde nós podemos ver uma intervenção direta do Senhor, preservando os seus propósitos redentivos. No capítulo 1, por exemplo, nós vimos o momento em que um anjo do Senhor aparece e impede José de se divorciar de Maria. Desde o capítulo de número 2, então, nós podemos ver mais 4 ocorrências em que o anjo ele se revela a José ou aos magos para dar continuidade ao seu plano e ao seu propósito de redimir, de resgatar e de salvar os homens através daquele menino, através do recém-nascido Rei dos Judeus, Jesus Cristo. O texto nos mostra, então, que José lhe dá ouvidos ao anjo, e no sonho, a partir do sonho que ele tem, e ele, então, se retira para as regiões da Galiléia, e mais especificamente para Nazaré, se cumprindo mais uma vez aquilo que a Bíblia, ou o texto do Antigo Testamento, havia dito. Ele será chamado Nazareno. O que nós podemos, irmãos, dizer à luz desses textos, ou desse texto mais especificamente? A ênfase não apenas nesse texto, e embora a passagem mostre muitas coisas, as quais nós podemos observar como importantes para o nosso aprendizado e para a nossa edificação, nós podemos ver que a providência de Deus
ela está presente desde os primeiros versículos dos textos que nós lemos, onde por inúmeras ocasiões, mais especificamente 4 ocasiões, apenas no capítulo 2, a passagem nos diz que há uma intervenção divina, há um alerta divino, prevenindo não apenas José, mas também os magos, de serem alvos da crueldade e da hostilidade de Herodes. O que nós podemos perceber à luz do texto como um todo, e mais especificamente à luz do texto que lemos aqui, é que Deus, irmãos, está no governo de todas as coisas. Não há nada que fuja ao seu plano, não há nada que fuja aos seus propósitos, não há nada que fuja à sua vontade, aquilo que ele decretou desde a eternidade, que começa a tomar forma no Antigo Testamento e que chega à sua plenitude em Cristo Jesus, também irá ser vivenciado por nós na segunda vinda de Cristo. Portanto, não há nada, não há oposição humana, não há oposição política, não há intento do homem que possa pôr fim à vontade e aos planos soberanos de Deus. Aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer, e não tem ninguém ou nada que possa impedi-lo de realizar a sua vontade. E isso, irmãos, para nós, deve produzir esperança. Se os textos, como vimos, versículo 15, quando diz que Deus chama o seu filho do Egito, mostrando que ali se cumpre com clareza e plenitude o chamado de Israel do Egito, e mostrando a graça de Deus em libertar o seu povo. No Novo Testamento, quando Cristo vem do Egito, mostra a graça de Deus e a sua disposição de libertar o seu povo por meio desse menino. Portanto, diante da providência de Deus e da sua soberania em determinar e executar as coisas que Ele realiza e idealiza, o que nós podemos perceber à luz disso, ou que isso deve provocar em nós, é a esperança. É a certeza de que podem vir hostilidades, podem vir oposições, podem vir as perseguições, em que esfera for, em que medida ou proporção for, mas Deus irá concluir e preservar o seu plano e o seu propósito redentivo. Aquilo que Cristo começou a fazer aqui e concluiu em partes na obra, na cruz do Calvário, na sua morte, Ele de fato vai terminar o último dia em que Ele vier pela segunda vez, para redimir de forma plena, resgatar de forma plena o povo de Deus dos seus pecados e de uma condenação eterna. A passagem, portanto, deve promover em nós esperança, na certeza de que, se Deus prometeu, Ele de fato vai cumprir a sua palavra. Ele de fato vai preservar os seus planos. E não há nada, nem mesmo a nossa própria rebeldia, que possa pôr fim ou prejudicar os planos de Deus. Num segundo momento, então, nós podemos dizer que somos chamados à adoração. Somos chamados à fé, a crer no cumprimento da palavra em Cristo, crer que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador dos homens e que Ele nasceu com esse propósito de salvar e de redimir os homens. E, portanto, diante disso, devemos adorá-lo, devemos render-lhe graças, devemos cultuá-lo de todo o nosso coração, não apenas nos momentos de culto público, mas cultuá-lo com a nossa vida, cultuá-lo com a nossa conduta, cultuá-lo à medida que abraçamos os princípios e os valores do reino e os defendemos, independente da oposição que a gente possa sofrer. Somos chamados a adorá-lo. Somos beneficiados por isso. A maior bênção e o maior benefício é o perdão dos nossos pecados. A Bíblia descreve o homem num estado de tal calamidade que, se não houvesse a mensagem do nascimento de Jesus, estaríamos entregues ao desespero. Mas, na certeza de que Cristo veio, temos a certeza de que há solução para nós. Temos a certeza de que há esperança para nós.
Temos a certeza de que em Cristo nós encontramos de fato um Salvador e por isso nós somos chamados, portanto, a adorá-lo. Somos beneficiados à medida que desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele. Mas não devemos, irmãos, ter propósitos mesquinhos na medida em que nos aproximamos de Jesus. Ele pode sim nos ajudar na caminhada árida que é a vida cristã e diante das lutas que nós certamente vamos viver, principalmente se entendemos que se abraçarmos a fé, sofreremos oposição. Mas, muito mais do que buscar qualquer benefício, devemos adorá-lo. Esse é o propósito pelo qual ou para o qual Deus nos criou, adorá-lo. Adorar a Deus, adorar a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que sejamos então, irmãos, semelhantes em atitude e disposição àqueles magos, que diante da consciência da divindade do menino que havia nascido em condições tão humildes e simples, eles se aproximaram dele para adorá-lo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.